O X entregou documentos exigidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pediu o desbloqueio da rede social. A entrega foi feita dentro do prazo de 5 dias estabelecido pela Suprema Corte no último sábado. Quem atualiza a gente sobre esse pedido é a repórter Janaína Camelo. O Janaína, teve alguma resposta até agora por parte do STF? Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Ainda não tem, né? Agora o ministro Alexandre de Moraes, ele vai avaliar toda essa documentação aí que foi entregue e se certificar se de fato estão sendo cumpridas todas as exigências para que o X volte a funcionar aqui no Brasil, né? As exigências, quais são? Ali a comprovação da regularidade, a validade da representação legal que foi indicada aqui ao Brasil, bloqueio de perfis de usuários da plataforma e também o pagamento de multa aí por descumprimento de decisões judiciais. Então, os documentos eles foram apresentados por uma rede de advogados que estão aí defendendo o X, né? Aí os escritórios Bermudes Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Rosenthal Advogados, que aliás se anteciparam ao prazo final de entrega dessa documentação, porque eles foram intimados na última terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias úteis, né, para que esses documentos fossem apresentados, o que termina aí de fato na próxima segunda-feira. Então, só para lembrar, na semana passada, essa defesa havia indicado a representação legal aí do X aqui no Brasil, sendo a advogada Raquel de Oliveira Villanova, que já comandava o escritório do X aqui no Brasil, antes do escritório ser fechado, só que o ministro Alexandre de Moraes pediu aí a regularidade, a validade dessa representação que foi indicada e também a existência de um escritório físico do Brasil aqui, do X aqui no Brasil. Então, nessa documentação que foi apresentada hoje, o X apresentou, anexou cópias aí das procurações societárias otorgadas pelo X à advogada. As vias originais aí foram registradas em cartório e documentadas na Junta Comercial de São Paulo, então comprovando aí a existência de um escritório ativo no Brasil com um endereço aí conhecido, um escritório físico, né? A documentação também aponta aí que foram cumpridas todas as decisões judiciais de bloqueios de perfis da plataforma aí que respondem aí, de usuários que respondem a inquéritos aqui no Supremo. São 9 no total, incluindo aí do senador Marcos Duval e também do blogueiro Eusvaldo Eustáquio, que inclusive está foragido da Justiça. A petição ainda destaca o pagamento da multa aplicada aí por descumprimento de decisões judiciais, o valor de mais de 18 milhões de reais, que foi quitado de fato, né? A gente lembra, mas isso foi compulsoriamente, né? Das contas, do dinheiro que estava bloqueado das contas do X e também da Starlink. Então, assim, o X entende que todas as providências foram tomadas e pede aí ao ministro Alexandre de Moraes o restabelecimento da plataforma. Aqui no Brasil, os advogados têm uma expectativa de que o ministro tome uma decisão o mais rápido possível, mas ainda falta, Thiago, o ministro aplicar ao X uma outra multa sobre aquele acesso momentâneo que houve ali da plataforma na semana passada por uma atualização do aplicativo, né? Entre terça e quarta-feira, alguns usuários puderam acessar o X e um ministro ele estabeleceu uma multa ali de 5 milhões de reais diária e esse valor ainda vai ser calculado e aplicado. Thiago. Esperando então novidades, né? Claro que os usuários estão ansiosos para que a plataforma volte a funcionar aqui no Brasil. Janaína Camelo sempre atenta com as informações do Judiciário. Até mais tarde, vou chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Começo por você, Dora. A questão é o embate, não é, entre o Supremo e Elon Musk. Será que vai chegando ao fim, pelo menos nesse momento? Bem-vindo e bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes ainda vai examinar esses documentos e ainda que ele demore um pouco, ainda que peça novas informações, faça novos pedidos, o desfecho, Thiago, Vilela, está dado, né? É que o Elon Musk vai ter que se render, já está se rendendo, ao que pede a justiça brasileira, como se deve. E aí a gente vê, ele prejudicou milhões de usuários, comprou uma briga ideológica, uma queda de braço perdida, porque é perdida, e, além de tudo, sai o STF fortalecido, como, aliás, deve ser no Estado de Direito, porque se trata aí de cumprimento da lei. Então, não venham dizer que foi o ministro Alexandre de Moraes que impediu as pessoas de terem acesso ao X. Não, foi o Elon Musk ao não cumprir a lei.
Tem agora uma expectativa sobre o prazo da liberação, isso ligado às eleições, né? Se vai ser antes das eleições, se vai ser depois das eleições, para que aquela movimentação de opiniões políticas possa voltar, mas isso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o senhor desse tempo. Cristiano Vilela, boa noite. Você acredita realmente que esse cabo de guerra está pendendo para um lado, mas, claro, o bilionário acabou cedendo para que a rede volte ao Brasil, porque ele também ganha dinheiro com isso, é claro, né? Bem-vindo. Com certeza, e não deve ganhar pouco não, viu, Tiago? Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, ele cedeu até porque não há como o Estado brasileiro deixar de cumprir a sua legislação por conta de um caso específico, de um caso pontual. Nesse sentido, ficou demarcado, mais uma vez, os limites de atuação de uma grande empresa como essa, de uma Big Tech como essa, em território brasileiro, que é o de, naturalmente, ter a liberdade, seu conteúdo e tudo mais, mas de cumprir rigorosamente as regras que são estabelecidas pelo Estado brasileiro. Eu vejo que, nesse sentido, as sinalizações claramente demonstradas pelo X, no sentido de cumprir as determinações judiciais, constituindo um escritório no Brasil, constituindo advogados para tanto, enfim, isso demonstra claramente que a empresa vai se adequar até para que possa funcionar normalmente e, naturalmente, havendo divergências, discordâncias, possa, do ponto de vista judicial, do ponto de vista dos recursos que a legislação faculta, eventualmente questionar qualquer medida que seja adotada pelo Estado brasileiro.